Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você, mamãe, ou para você que tem mãe ainda. Um abraço fraterno para todas as mamães. Hoje as primeiras leituras trazem para nós a sexta semana da Páscoa. As leituras são Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25, 26, 34 a 35, 44 a 48. E a segunda leitura é a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 7 a 10. Vamos às leituras. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos pés em adoração. Mas Pedro o reergueu e disse: Levanta-te, eu também sou um homem. Continuando a conversar com Cornélio, Pedro tomou a palavra. De fato, disso estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, pois eles o ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: Podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a segunda leitura. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Enviou-lhe o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, Pedro estava em Jope, ele teve uma visão que veio um alimento do céu e a voz de Deus mandando ele comer, matar e comer. Ele falou que não, que era algo profano e impuro, animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, nessa toalha que vinha baixando do céu para a terra. Aí Deus fala com ele: o que Deus purificou, não chameis tu de impuro. Essa foi uma visão. E logo depois os homens de Cornélio chamaram Pedro para poder ir na casa dele, na Cesareia. E Pedro vai a convite, de pronto. Entendendo sim essa visão que ele teve, ele começou a falar. O Cornélio recebeu a Pedro, mas ele falou que era um homem comum, como ele, e falou ainda para ele e para todos que estavam dentro da casa que
Deus não faz distinção das pessoas. Ele aceita cada uma delas como elas são. E ele pregou isso para eles, dizendo que Deus enviou a palavra a todos os filhos de Israel e a todo o mundo. E pulando um trecho disso, que é o final da leitura, ele ainda estava falando e baixou o Espírito Santo sobre todos eles e todos começaram a ouvir Pedro falando no próprio idioma deles. Essa pregação. E Pedro então falou que não devemos negar o batismo para todos aqueles que recebem o Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam, e foram todos batizados em nome de Jesus Cristo. Essa aceitação de Pedro a comer, nessa visão que ele teve, se referia a esses irmãos que são de outros lugares estrangeiros e que foram aceitos pela igreja, para que sim, não se fizesse distinção a ninguém e que todos fossem abraçados e acolhidos pela igreja. Isso vem confirmando na segunda leitura, quando São João nos diz para que nós amemos uns aos outros, porque Deus nos ama e aquele que não ama não conhece a Deus. E esse amor vem do próprio Deus, que não adianta a gente estar dizendo que ama a Deus e não ama um irmão. E o amor não tem distinção. O amor que Deus nos deu, dando seu único filho para nos salvar, demonstra isso, o amor total por nós. E temos essa oportunidade de estar amando aos nossos irmãos, se dedicando a cada um, cada uma, para demonstrar que esse amor de Deus é infinito, principalmente daquelas pessoas que não são amadas pelo mundo, são rejeitadas, que nós devemos sim estar nos voltando para elas sentirem o amor de Deus em nós, através das boas obras, através de palavras de conforto e conciliação. Devemos demonstrar sim que o amor que nós temos para os nossos irmãos vem de Deus e que Deus está por cada um de nós. Que o Senhor nos ama muito e nos faz cada um evangelizadores, mensageiros do seu amor. Como no Evangelho, Cristo nos fala a respeito deste amor. No Evangelho, Jesus Cristo fala para a gente ser perseverante no amor de Cristo, no amor que Ele nos dá. Se a gente guardar os mandamentos, observar os mandamentos, nós teremos uma constância do amor, porque o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que nós possamos ter uma alegria completa em Jesus Cristo, para nós amarmos cada um dos nossos irmãos, espalhando sim a fraternidade por cada lugar que a gente for, porque ainda que nós possamos sofrer, sermos caluniados, massacrados, ofendidos, não seremos maior que Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós. E Ele ainda reflete que nós não chama cada um de nós de servos, mas sim de amigos, porque Ele nos deu a oportunidade de conhecer o Pai. E Ele é que nos escolhe, e não nós que somos escolhidos, para assim dar esse fruto maravilhoso que é o amor,
para semear o nome de Deus, o Pai, e o nome de Jesus Cristo. No mundo, nós precisamos entender o que vem a ser o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco nesse domingo de Dia das Mães. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, que essa sexta semana da Páscoa seja bem frutífera em nossa vida, com a proteção de Nossa Senhora e de São José, que é patrono da Igreja. Seguindo o exemplo deles. Amém. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.